Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13. Irmãos amados, último capítulo, nós pregamos por 3 meses e meio, mais ou menos, a carta de Paulo aos Hebreus. E para terminar o fechamento desta epístola, eu vou explicar para os irmãos por que tem que ser de Paulo esta carta. Isto é muito sério. Tem que ser de Paulo. Tá? Mas voltando à questão, eu não vou poder me deter em todas as nuances da carta, porque aqui Paulo nesse fechamento, o apóstolo nesse fechamento, ele faz um resumão de toda a carta. Ele fecha o resumo e a teoria que ele estava defendendo, que é a superioridade de Cristo. Cristo é superior a tudo do Velho Testamento. Então, o apóstolo está dizendo, não voltem atrás. Vocês não precisam mais do judaísmo. Vocês agora têm a graça de Jesus. Vocês não precisam de cordeiro, de sacerdotes, de sangues, de sacrifícios. Vocês só precisam permanecer e preservar-se na graça de Jesus Cristo. A Ele, por meio dele, vocês devem andar e viver. E aqui, irmãos, nós começamos o texto, ele fala do amor fraternal, da caridade fraternal. E como nós precisamos disso, né? Eu já vi irmãos na igreja se desentenderem por coisas tão banais, coisas tão insignificantes. Às vezes, tem irmãos que ficam chateados com outro irmão por causa do assento. Mas eu cheguei aqui hoje, eu sento nesse banco, o irmão sentou no meu banco. Como se o banco tivesse o nome dele, como na época da Idade Média, que os fazendeiros davam o banco da igreja com o nome da família. Então apenas aquela família sentava-se naquele banco. Hoje isso não existe, irmãos. Que bom que a hora que você chegar na igreja, o teu banco ou o teu cantinho, que sempre a gente senta no mesmo lugar, esteja ocupado por um visitante, por alguém novo que veio ouvir a palavra de Deus. Amém? E eu espero que essa igreja cresça muito e que você fique sem lugar para se assentar. Vai ser maravilhoso que você fique de pé para que outros se assentem e ouçam a palavra e sejam abençoados. Eu espero muito que isso aconteça. Mas permanece o amor fraternal. Tem que suportar os irmãos. Aqueles irmãos que são agradáveis, há aqueles irmãos que são dóceis, mas aqueles irmãos que são verdadeiras malas sem rodinhas. Todos são importantes no reino de Deus. E todos trabalham a nossa convivência em amor e esperança. Aquele irmão mais complicado é o irmão que vai santificar a tua vida. Então nós precisamos entender que a igreja não é um grupo homogêneo. Nós temos gente aqui de toda etnia, de toda cor, de toda raça, de toda idade. Nós temos gente alta, gente baixa, gente gorda, gente magra, gente bonita, gente não muito bonita. Vocês entenderam, né? E nós temos que conviver em harmonia. E quão bom é que os irmãos vivam em união, tá certo? Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa amar o irmão. E amar, irmãos, e respeitar é uma atitude que você tem que tomar. Às vezes o teu coração está falando o contrário, mas você deve exercitar a piedade, exercitar o amor, exercitar o perdão. E isso se faz com um pouco de esforço. Aí no versículo 3, ele fala, lembrai-vos dos presos. E por que o apóstolo está dizendo isso? Porque ele está preso. Paulo viveu parte da sua vida, do seu ministério na cadeia. Escreveu parte do que fez na cadeia. Então Paulo preza por isso. E graças a Deus que esta igreja, apesar de não ser uma grande igreja no sentido numérico, ela é uma grande igreja no sentido espiritual, porque nós temos aí o nosso irmão Gilbert, que vai fazer um trabalho nas cadeias. Que glória a esse trabalho. Olha aí, Gilbert, está pautado na palavra o trabalho que você faz entre as pessoas presas. Jesus está dizendo, através do apóstolo, que nós devemos nos lembrar dessas pessoas que estão ali, e elas precisam da graça de Deus, porque elas, onde abundou o pecado, o que acontece? Superabunda a graça. Então abundou o pecado ali, vamos visitá-los, vamos ajudá-los. Versículo 4, e aqui eu vou dar uma atenção um pouquinho maior,
diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Preste atenção nisso. Entre os hebreus, obviamente, havia casos de adultérios. Mas aqui nós estamos numa comunidade que vem do judaísmo para a vida da igreja, e eles estão inseridos não só na, digamos, circunvizinhança de Israel. Essa carta não é só para os hebreus que são israelitas, mas os hebreus que estão espalhados por todo o Império Romano. E em muitas cidades romanas, a prostituição era incentivada como uma prática religiosa. E aquelas famílias que se negavam a esse tipo de coisa eram perseguidas e vituperadas naquela sociedade. Elas eram afrontadas. Olha, não choveu por tua causa. Olha, a colheita não rendeu porque vocês não foram lá no templo. Olha como os cristãos que viviam nesse conceito eram provados. E o apóstolo está dizendo, olha, cuidado para não macular o seu leito. Nem com a prostituição, com o adultério, e muito menos com esse culto litúrgico sexual que profana o casamento, que profana o leito. Trazendo para os nossos dias, irmãos, eu recebi outro dia os panfletos e as informações de uma igreja, onde esta igreja estava promovendo o encontro de casais, o que é normal. Encontro de casais, toda a igreja deve fazer. Mas não era um encontro de casal qualquer. Nessa reunião, tipo que era um sábado todo de encontro de casais, havia aula de sexualidade. Também não tem problema de ter uma reunião de casais e ter aula de sexualidade, acho normal. Mas a aula de sexualidade era em filmes pornográficos. Então os irmãos estavam ali reunidos assistindo filmes pornográficos para aprender a fazer sexo. Imagine os irmãos esse tipo de atividade, não na vida secular, que já seria uma tristeza, mas dentro de um templo, dentro de uma igreja. O apóstolo diz assim: o leito tem que ser sem mácula. Nós não precisamos de pornografia, nós não precisamos macular o nosso leito com as coisas deste mundo, nós precisamos preservar o nosso leito. Às vezes, com o telefone na mão, você pode macular o seu leito através da pornografia. A pornografia não é qualquer coisa, a pornografia é um vício. Deixa a pessoa viciada. Está comprovado cientificamente que a pornografia vicia. Quem consome pornografia, ele está numa ascensão de vício. E mais, quanto mais ele consumir, mais ele vai querer consumir a pornografia. E isso vai fazer o que com o teu leito? Vai macular o teu leito. Você precisa de ter relacionamento conjugal, bastante amor, carinho no leito, mas acima de tudo, tem que haver santidade nesse leito. Tem que haver santidade nessa relação conjugal, porque essa relação conjugal é santa diante de Deus. O que não pode também é não ter também, né? Não pode, tem aqueles outras igrejas que vai ao extremo, que os irmãos vão se relacionar sexualmente por um buraquinho no lençol. Pelo amor de Jesus Cristo, aí já é um outro extremo. É muito importante isso. Então daqui nós aprendemos e tiramos esta orientação apostólica. Os nossos leitos precisam ser preservados e guardados, em todos os aspectos. Tanto em uma atividade natural e normal e corriqueira do relacionamento, quanto privada e protegida dessas modernidades promíscuas que existem aí. Tá bom? Que fique isso registrado. Eu já vou direto aqui para o versículo 7, e o versículo 7 ele vai estar ligado ao versículo 17, e diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Isso aqui já é uma responsabilidade hercúlea aos pastores. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo repete isso em outras cartas, que nós somos o padrão dos fiéis. É uma responsabilidade muito grande. Eu costumo receber orientações de pessoas que gostam de mim, dizendo, pastor, o senhor precisa ser mais polido. Ou alguns dizem para mim, pastor, o senhor precisa ser mais um pastor normal. Bom, com relação a ser um pastor mais polido, eu faço um esforço danado, mas eu vou explicar por que é difícil isso para mim, por mais que eu leia livros, por mais que eu tenha 3 faculdades, por mais que eu seja pós-graduado, por que esse jeito meu de caipira é recorrente o tempo todo e eu não tenho como fugir dessa realidade. Eu nasci no sítio, debaixo de um pé de café, tá certo? Fui para a escola aos 8 anos de idade e vi televisão aos 9. Então eu tenho um caipirês em mim, uma brutalidade natural em mim, um jeito assim de roceiro que é natural. Não sei quantos aqui nasceram na roça, não sei quantos aqui nasceram no meio dos animais, como aconteceu comigo, embora Jesus também nasceu do meio dos animais e ele era muito polido, né? Mas não é o meu caso. Então, eu tenho esse meu jeito caipira de ser, esse meu estilo caipirês, é bem difícil para mim perder essa mania rústica de uma pessoa que nasceu no meio do mato. Quanto a eu ser um pastor comum, no sentido positivo da palavra, aquele pastorzão, aquela coisa toda, eu tenho muita dificuldade porque eu entrei para o caminho da apologética. E eu não sou só um pastor, eu sou um pastor apologista. E se eu faço apologética, se tem uma coisa que eu sou obrigado a ser, é não ser politicamente correto. E eu me envolvo em tretas bastante complexas, bastante complicadas, e por causa disso eu arrumo bastante inimigos, né? Ainda hoje, antes de vir para cá, numa discussão com um determinado líder religioso, que eu não posso nem falar o nome da religião dele, senão o YouTube derruba o nosso culto, ele me ameaçou de morte, né? Fez uma ameaça de morte. Então faz parte da minha vida esse meu envolvimento, esse meu lado guerreiro, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. Deus me deu essa missão também. Até a irmã Santana me mandou um áudio dizendo que ela foi visitada por uma amiga de longas datas, né? E aí a amiga que não era crente veio visitá-la, que agora as duas são crentes, só que a amiga virou uma crente de uma organização sectária, que são as Testemunhas de Jeová. E aí veio visitar a irmã Santana. Ela falou, não, estou chegando da igreja. Foi bem após a EBD. E o meu pastor é o pastor João Flávio Martinez. Vocês conhecem o pastor Martinez? Ele lida com apologética. A Testemunha de Jeová falou assim, conhecemos, sabemos quem é, e já foi logo embora, né? Quando ela disse que ela era ovelha do pastor Martinez, então fica difícil para mim ser apenas pastor, eu sou apologista também. Eu tive muita relutância em transmitir o culto online, em replicar o culto, em falar da igreja. Muita gente queria achar a igreja por causa da apologética. Por quê? Porque eu sou ameaçado. De vez em quando pode aparecer um doido aí querendo me pegar, e os irmãos podem ter que sobrar para vocês também. De repente alguém querendo gritar lá, que bah, aí, jogar alguma bolsa, aí você sai correndo. Então, mas eu estou brincando, mas é sério. É sério. E aí eu peço para você entender esse lado, e até peço perdão para você, que eu gostaria de ser um pastor só pastor. É que eu sou um pastor barra apologista, eu sou um pastor barra defensor da fé, que é um chamado que Deus me deu. O apóstolo Paulo também disse, eu fui colocado para a defesa do evangelho, e Deus me deu esse chamado. Então você tem que saber que quando você se propõe a ser ovelha desta igreja, você também vai pagar um pedaço dessa conta. Não é uma conta que eu pago sozinho. Minha mulher paga essa conta, minha família paga essa conta, e essa conta talvez vai chegar para você, e, né, Heber, talvez chega para a gente, né? E acontece, você passa por essas questões. Então eu estou só explicando isso. E por que estou explicando isso? Esse versículo 7 deixa claro da importância do pastor. E aqui não estou falando de mim, qualquer pastor. Presta atenção nisso.
O pastor prega verdades fundamentais do Evangelho. Amém? Que vão abençoar a sua vida, sim ou não? Que vão mudar a história da sua vida, é ou não é? Agora veja, se porventura você não tiver respeito por este pastor, ou você perder digamos assim, a admiração pelo pastor, no sentido positivo, nada de idolatria, nada, estou falando no sentido natural. Se você perder a respeitabilidade por este pastor, automaticamente sua vida vai ser mais ou menos abençoada. Mais ou menos. Menos. Porque você vai chegar na igreja e a hora que o pastor estiver falando, você não vai conseguir absorver a palavra dele. Alguns casos, né, a família, por comentar negativamente do pastor, os filhos não se convertem, é um preço que é pago. Olha quanta coisa ruim pode acontecer quando a pessoa perde a empatia com o pastor. A importância do relacionamento entre pastor e ovelha ser bom, ser saudável. Porque se você chegar em casa e na frente dos seus filhos, você comentar negativamente da igreja, negativamente do pastor, este seu filho vai ter trabalho, vai ter dificuldade para vir ao reino de Deus e se converter a Cristo. Por isso, a importância de você olhar para o pastor e falar, o meu pastor tem lá, ele é meio esquisito, ele é meio assim, ele é meio assado, mas ele é um cara bacana, ele é um homem de Deus, eu não tenho dúvidas de que ele é um homem de Deus. Porque se você tiver dúvida a olhar para o seu pastor, pastor terreno, de que ele é um homem de Deus, que ele não é um homem de Deus, ou que ele não é possível imitá-lo no seu aspecto positivo, porque todos somos falhos e pecadores, então o que acontece? Sua vida vai ter um declínio espiritual e você vai passar por um problema com relação a esse momento da sua vida. Aqui agora nós temos um aluno de terça-feira, no nosso curso de teologia, que ele conta que na hora que o líder da igreja que ele está indo lá vai pregar, ele vai no banheiro. Ele não consegue ficar no culto, os irmãos sabem quem é. Não vou citar o nome aqui, mas ele tem que sair, ele não consegue, ele fica no corredor, ele vai para o banheiro, ele não consegue escutar lá o líder pregando, porque ele perdeu a conexão. E essa conexão é importante. Tá certo? Independente, não é pecado achar o pastor chato, não é pecado ver os defeitos do pastor, nós temos defeitos, os pastores são geralmente um pouco chatos, e não é problema isso. O problema é você perder a respeitabilidade. Porque se você perguntar para minha mulher se eu sou chato, ela vai responder o quê? Que eu sou. Tá certo? A questão é, ela me respeita como homem de Deus? Ela olha para mim e fala, não, ele é chato, mas Deus está com esse cara. Aí que está a questão. Então isso que é importante, não perder a respeitabilidade. Porque a partir do momento que você olha para o pastor, e ele não é mais paradigma para você, ele não é mais o padrão para você, você vai começando a perder a conexão. E aí a palavra de Deus que é ministrada por ele, ainda que seja verdadeira, ela não cai em boa terra, porque você fecha o coração. Percebe a importância disso? Tá? Eu não estou querendo não quero ser idolatrado, não preciso ser idolatrado, não quero ser idolatrado, não estou falando nada disso. Muito pelo contrário, irmãos. Eu sou pecador igual a vocês. O que eu estou dizendo é da importância disso ser nutrido, tanto da minha parte quanto da parte sua. Tá certo? Então me ajude nisso. Já estou falando que eu sou chato, então me tolere. O versículo 17, acompanhem comigo. Esse versículo é muito importante, talvez mais importante do que esse 7 que eu acabei de ler. Está escrito assim, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então veja, obedecer o pastor não é concordar com tudo. Obedecer o pastor é se submeter à missão. O meu pastor tem esse defeito, tem aquele defeito, mas tem muito mais positivos. Eu até discordo disso, daquilo, mas eu vou obedecer para o bem maior da igreja. Para que o reino de Deus cresça, se desenvolva. Então, se você puder me ajudar
e me obedecer quando eu te orientar biblicamente. Outra coisa, venha falar comigo. Tem irmãos que só vêm falar comigo quando o prato está pronto. Pastor, o prato está pronto, e agora? Come, né? Está pronto o prato. Come. Porque vem falar comigo antes. O que o senhor acha de eu fazer esse prato? O que o senhor acha de eu tomar essa atitude? Pode vir conversar comigo. Eu estou aberto para isso. Tem um dia da semana, mas qualquer hora, qualquer dia, eu atendo você. Fale comigo, converse comigo, conte seus problemas. Eu quero ouvir. Se eu ver que não é tão problemático, eu vou dizer, irmão, para, está tranquilo, você está tranquilo, tem coisa pior que essa, toca a vida. Eu vou falar para você, de boa. Mas venha conversar comigo, venha falar comigo. Eu estou terminando. E agora, não vai dar para tratar de mais algumas coisas aqui, eu vou direto para o final. E vou dizer por que é importante que essa carta de Hebreus seja escrita por Paulo. E aqui, primeiro, ele cita Timóteo. Segundo, ele fala que estava na Itália. Terceiro, ele diz que estava preso. Então, eu não tenho dúvidas de que esta carta de Hebreus foi escrita por Paulo. Mas por que isso é importante? Porque no livro do Eusébio de Cesareia, na página 53, no volume 15 da Patrística, Eusébio de Cesareia, que escreveu a história dos 300 anos, os primeiros 300 anos da igreja, ele escreve assim: contido na carta aos Hebreus, vírgula, carta de Paulo. Então, Eusébio de Cesareia escreve que a carta de Hebreus era a carta de Paulo. E por que Eusébio escreveu isso? Porque ele vai dizer o seguinte, presta atenção nisso, que para colocar no cânon sagrado a epístola de Hebreus, eles tiveram que chegar à conclusão de que era de um apóstolo, e eles concluíram que pertencia a carta ao apóstolo Paulo. Entre as pessoas que acreditavam que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, além do Eusébio, está Clemente, Orígenes, Tertuliano, Jerônimo, tradutor da Bíblia para a Vulgata, para o latim, Santo Agostinho, que tinha pouco de santo, mas era um erudito, e por fim, na Reforma Protestante, Lutero acreditava que Paulo havia escrito a epístola de Hebreus. Então, se alguém provar que esta carta não foi escrita por Paulo, essa pessoa tem que fazer o quê? Ligar para a sociedade bíblica e falar, tira Hebreus da Bíblia. Porque ele só entrou na Bíblia, a carta de Hebreus, porque a igreja entendeu. E está escrito já do século II, né? Porque a canonização dos livros, ela começa no século II. E termina no século III e é ratificada no século IV. E uma das coisas que eles colocaram é que Hebreus estava no cânon das Sagradas Escrituras porque foi escrita pelo apóstolo Paulo. Logo, se alguém provar o contrário, que não é Paulo, tem que tirar a carta daqui. Amém? Então, hoje, irmãos, nós encerramos esta epístola. Nós aprendemos bastante coisas nos escritos que foram aqui colocados durante todos estes meses, 3 meses e meio mais ou menos. Eu espero que você possa praticar estes ensinamentos, e o que nós fizemos aqui é de grande importância para o nosso crescimento espiritual, não só meu, como o seu e todos aqueles que ouviram. Essa carta que Paulo escreveu, ela é muito importante para a nossa vida diária e para a prática diária da vida da igreja. Vamos ficar de pé. Amém? Você foi abençoado? Não só hoje, mas com toda a epístola de Hebreus. Eu espero que você continue estudando a palavra, meditando na palavra. Chegue em casa agora, antes de dormir, faça mais uma leitura do capítulo 13. Medite um pouco mais nessa epístola. Analise o que o apóstolo Paulo disse. Aprenda as verdades explícitas e implícitas desse texto e cresça na graça e no conhecimento. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por mais um culto, Senhor. Obrigado por esta palavra que faz com que cresçamos na graça e no conhecimento. Ó Deus, santifica as nossas vidas, glorifica o Teu nome sobre nós, que nós possamos, ó Deus, nos aprimorarmos na fé,
nos aprimorarmos no conhecimento teológico, crescermos na graça e no conhecimento, que a tua igreja possa ter maturidade, ó Deus, vivenciar esta palavra na prática, no dia a dia, meu Pai, que nós possamos entender que o Senhor, através da sua palavra, traz fé aos corações, traz edificações, traz mudança, traz crescimento, ó Deus, para a família, traz crescimento para o coração do aflito, e nós sabemos, ó Deus, que esta palavra é que muda de verdade a nossa vida. Nós te entregamos tudo isso. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de graça. Nos dê, Senhor, uma semana debaixo da tua vontade, do teu propósito. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada do inimigo e nos abençoe. No nome de Jesus, para o teu louvor. E a igreja diz amém. Amém.